E aí, pessoal? Professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje, com um assunto de extrema importância e utilidade para a sua educação básica, que é equação do primeiro grau. As equações do primeiro grau são muito utilizadas na resolução de problemas, sejam eles do primeiro ou do segundo grau. Quando você se depara com equações do segundo grau, também é necessário que você domine o assunto de equação do primeiro grau. Vamos ver na prática, então, como é que se resolve equações do primeiro grau? As equações do primeiro grau, elas são caracterizadas por uma igualdade que divide em duas expressões, uma que fica do lado esquerdo da igualdade e a outra que fica do lado direito da igualdade. O lado esquerdo é chamado primeiro membro e o lado direito é chamado segundo membro. E em toda equação do primeiro grau vai existir uma incógnita, uma letra, que é exatamente o valor que nós devemos encontrar. Em algumas equações de primeiro grau você vai conseguir resolver mentalmente, em outras fica extremamente difícil fazer o cálculo mental. Então nós temos procedimentos para resolver a equação do primeiro grau que você consegue resolver qualquer uma. O procedimento é chamado lei do cancelamento. Nesse primeiro exemplo, nós temos 2x mais 3 igual a 12. Para aplicar a lei do cancelamento, adotamos o seguinte procedimento. Nós deixamos 2x sozinho de um lado da igualdade e esse 3 está no primeiro membro somando, ele vai aparecer no segundo membro subtraindo. A operação inversa da adição é a subtração. Então, do outro lado, ele vai aparecer negativo, como eu mostrei aqui. Tá vendo? De um lado ele está positivo, do outro lado ele vai aparecer negativo. Futuramente você vai entender por que isso. Se atente inicialmente à regra prática da resolução da equação do primeiro grau. Na próxima linha, 2x é igual a 12 menos 3, isso dá 9. Bom, esse 2 ele está de um lado multiplicando x. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Esse 2 ele vai sumir desse lado, ele vai aparecer do outro lado dividindo o 9. Então, de um lado ele está multiplicando, do outro lado ele vai aparecer dividindo. Com isso, nós encontramos a solução ou raiz da equação do primeiro grau. Nesse exemplo, o x vale 9 meios. Exemplo 2. 10y menos 15 igual a 20. Mesmo procedimento. Vamos pegar esse 15 que está de um lado negativo e fazer ele aparecer no segundo membro da nossa igualdade positivo. Então, de um lado, nós vamos ficar com o 10y sozinho. No segundo membro, nós vamos obter 20 mais 15. De novo, observe que ele estava de um lado positivo, estava de um lado negativo, desculpe, e do outro lado ele apareceu positivo. Na outra linha, ficamos com 10y igual a, somando 20 com 15, 35. Esse 10, ele está de um lado multiplicando y. Tá vendo? Ele está multiplicando y aqui. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, ele vai sumir desse lado e vai aparecer do outro lado dividindo. Do outro lado vai aparecer 35 dividido por 10. 35 dividido por 10 é uma fração que é possível simplificação. Nós vamos simplificar em cima e embaixo por 5. Ó. 35 dá para dividir por 5 e o 10 também dá para dividir por 5. Toda vez que isso for possível, você deve fazer, você deve simplificar a fração. Solução dessa equação do primeiro grau, 7 meios. Vamos para outros exemplos aqui para fortalecer para você. Exemplo 3 e exemplo 4. No exemplo 3, 4p mais 1 igual a 25, a nossa incógnita é p. Esse mais 1 está de um lado positivo, ele vai aparecer do outro lado negativo. Então, de novo, ele estava de um lado somando, apareceu do outro lado da igualdade subtraindo. Primeiro membro da nossa igualdade, não esqueça, segundo membro da nossa igualdade. Próxima linha, ficamos com 4p igual 25 menos 1, 24. Esse 4, que está aqui na frente do p, ele está multiplicando 4. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 4 saiu dali e o 4 vai aparecer do outro lado dividindo. 24 dividido para 4, 6. Portanto, a solução da equação do primeiro grau do exemplo 3 é p igual a 6. Exemplo 4. 9m menos 3 igual a 24. Mesmo raciocínio. Esse menos 3, ele está desse lado, está no primeiro membro da nossa igualdade, subtraindo. Ele vai aparecer lá no segundo membro, lá do outro lado da igualdade, somando. Então, ficamos com 9m
igual a 24 mais 3. Na outra linha, 9m é igual a 27. 24 mais 3 dá 27. O que esse 9 está fazendo com o m aqui? Está multiplicando. Se ele está multiplicando de um lado, do outro lado ele vai aparecer dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, m vai ser igual a 27 dividido para 9. M será igual a 3. A solução ou raiz dessa equação do primeiro grau do exemplo 4 é m igual a 3. Mais dois exemplos para você entender agora quando aparecer frações na sua equação, o que você vai fazer? Bom, no exemplo 5, observe que eu tenho um termo com x de um lado e tenho também termo com x no segundo membro. Então, vamos passar esse x que está aqui positivo para o primeiro membro da nossa igualdade e vamos passar esse 5 que está aqui positivo para o segundo membro da nossa igualdade. Então, vamos ficar com a seguinte equação. 3x sobre 2 menos x igual a 9 menos 5. Como eu falei, o x estava positivo de um lado, apareceu do outro lado negativo. Está aqui o x negativo. E esse mais 5 estava positivo no primeiro membro, apareceu no segundo membro negativo. E agora? Bom, do lado direito, nós podemos subtrair 9 menos 5, que vai dar 4. Do lado esquerdo, nós temos uma operação com frações. Então, vou te ensinar uma regra prática para você resolver isso aqui. Você vai pegar esse menos x que está aqui, vai multiplicar por 2, ó, o denominador da primeira fração. 2 vezes menos x dá menos 2x. Então, na outra linha, você vai escrever o 3x que já tinha, menos 2x, tudo isso dividido por 2. O denominador a gente repete, ó. A regrinha é essa. De novo, 2 vezes menos x dá menos 2x. Então, apareceu 3x menos 2x, os dois sob o denominador 2. Em cima, aqui no numerador, 3x menos 2x, vamos obter 1x. Então, 1x sobre 2 é igual a 4. O que esse 2 está fazendo aqui de um lado da igualdade? Ele está dividindo o x, está observando? Então, se ele está dividindo de um lado, do outro lado, ele vai aparecer multiplicando. Portanto, o x vai ficar sozinho aqui e esse 2 vai para o outro lado, multiplicando o 4, que está lá do outro lado. E nós chegamos à conclusão que no exemplo 5, o x ele vale 8. Encontramos, então, a solução da nossa equação do primeiro grau. Exemplo 6, outro exemplo envolvendo frações. Vamos associar os termos que têm k e vamos associar os termos que não têm k. Esse 1/3 ele não tem k, então vou fazê-lo aparecer no segundo membro da nossa igualdade. Esse 2k, ele é um termo que tem k, então vou fazê-lo aparecer no primeiro membro da nossa igualdade. Vamos ficar então com a seguinte equação. 3k menos 2k no primeiro membro e no segundo membro vamos ficar com menos 5 menos 1/3. De novo, repetindo para você, esse 2k que estava de um lado positivo apareceu do outro lado negativo. Esse 1/3 que estava de um lado positivo apareceu do outro lado negativo. E agora vamos efetuar as contas. 3k menos 2k, isso dá 1k. E aqui nós temos uma outra operação com frações. Tá vendo? Podemos utilizar o mesmo raciocínio utilizado no exemplo anterior. Vamos multiplicar esse denominador que é 3 por menos 5. 3 vezes menos 5, isso dá menos 15. Então, vamos escrever menos 15 menos 1, todo mundo sob o denominador 3. Repetindo, 3 vezes menos 5, menos 15. E, finalmente, vamos encontrar a solução da nossa equação. Menos 16 terços. Acabou. Encontramos aí a raiz ou solução da equação do primeiro grau do exemplo 6. Você deve ter percebido que não é muito difícil, é uma questão de prática. Pegue esses exemplos que eu mostrei para vocês, coloca eles numa folha em branco e refaça. Assista o vídeo de novo. Você só vai melhorar se você se dedicar, se você se esforçar. Um grande abraço, até a próxima aula.